depois dessa discussão maravilhosa sobre a escrita da diversidade, com essa beleza da diversidade brasileira e com temáticas super importantes, a gente vem agora chamar mais uma mesa feminística, onde a Ero vai trazer mais uma discussão sobre esse tema tão novo para muitas pessoas. Feminística para vocês. Nach dieser interessanten Diskussion über Diversität, über brasilianische Diversität, schreiten wir jetzt eben zum letzten Programmpunkt, feministische Literatur, ein relativ neues Thema, und geben das Wort an Vero Ricken. Muito obrigada, Vanessa. Obrigada pelo convite de ser curadora da 9ª edição do Festival Cultural de Viena. Minha gratidão. A você que está nos assistindo, muito boa tarde, boa noite ou bom dia. A todos que estão nos acompanhando e dependendo aí da parte do planeta Terra que você está nos assistindo. Eu me chamo H. Ricken, esse é o meu nome artístico de autora. Sou conhecida como Ero, simplesmente Ero. Sou de Joinville, Santa Catarina, no sul do Brasil. Eu esperei 56 anos para encontrar a minha utilidade no Lego do universo. Somente aos 56 anos eu me senti madura, pronta para escrever. Em 2020, eu lancei Nossa Decadência, um cenário assustador. Nossa Decadência vem com uma linguagem de protesto, de posicionamento pela vida, de cobrança dos governantes por políticas públicas de direitos humanos. Foi preciso poetar o inexplicável, a decadência brasileira. Ler Nossa Decadência é como um ritual de passagem para defender direitos humanos. Em 2021, lancei Herdeiros do Arco-Íris, enfim, Almas Gêmeas, Almas Sem Algemas, com uma poesia de celebração do universo LGBTQIA+, como seres humanos de alta linhagem. O título já desenha toda a temática que conduz a linha da voz e do som que rompe todos os silêncios. É a representatividade dos poemas que sussurram reflexões sociais. Partilho com vocês o primeiro verso da poesia inicial, Herdeiros do Arco-Íris. Renegociei com o fornecedor da vida o erro da entrega da minha embalagem. Hoje, vamos trabalhar com a segunda mesa da literatura feminística. Mas, afinal, o que é feminística? Segundo Amira El-Khalili, feminística vem da mística feminina, que é a essência da igualdade entre todos os humanos da Terra. Quando os homens despertam para a feminística, crescem muito como seres humanos. Feminística é quando homens e mulheres lutam por direitos iguais, não só de uma das partes, mas por todos. Bem, vamos agora para as apresentações dos nossos escritores. De São Paulo, na capital, chamo a sexóloga, radialista e escritora Gislene Teixeira. Gislene, é uma honra tê-la aqui na 9ª edição do Festival Cultural do Brasil, em Viena. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Eu agradeço primeiramente, é um prazer enorme, né, imenso, na verdade, estar aqui com vocês. Agradeço muito pelo convite de poder participar e levar um pouco da nossa cultura, né, da nossa escrita, dos nossos, eu costumo falar que são os nossos rabiscos para fora do Brasil. Então, muito obrigada, Ero e Vanessa, pelo convite, e a todos os outros participantes e escritores
que juntos fazemos um trabalho muito bonito e estamos representando o Brasil aí em Viena. Então, muito obrigada a todos vocês e a gente fala um pouquinho melhor sobre a obra daqui a pouquinho. Muito obrigada, Gislene. Sinta-se acolhida nesta mesa. Muito obrigada. Do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, recebo a professora e romancista Iana Fletcher. Iana, é um luxo tê-la aqui na 9ª edição do Festival Cultural do Brasil como representante da mulher negra na literatura. Muito obrigada por essa oportunidade, Herô, Vanessa, nossos amigos e amigas que estão nos assistindo. Eu sou muito grata de estar participando dessa mesa literária com o meu livro Lindas Nuances, que além de abordar temas como o racismo, eu também falo principalmente a respeito do amor fraternal e da empatia entre as várias nuances de cores da nossa família humana. E por isso o título do livro, Lindas Nuances. Muito obrigada. Muito obrigada, Iana, por aceitar o convite e saiba, é uma honra tê-la conosco. De Cuiabá, Mato Grosso, recebo a professora universitária, contista e poeta Divanise Carbonieri. Divanise foi uma das finalistas do Prêmio Jabuti de 2020, na categoria Contos, com o livro Passagem Estreita. Seja muito bem-vinda, Divanise, à 9ª edição do Festival Cultural do Brasil, em Viena. Obrigada, Herô. Queria agradecer muito o convite, né? Agradecer também a Vanessa, né? É um prazer para mim estar aqui participando do Festival Cultural do Brasil em Viena. Eu vou falar um pouco dos meus livros, então, né? Mais tarde, eu vou te chamar para falar sobre isso. Só se apresente. Eu queria dizer, então, que eu estou falando, como a Herô falou, estou falando aqui da região centro-oeste do Brasil, Mato Grosso. Mato Grosso. Eu acompanho muito o seu trabalho, é maravilhoso. Divanise, se sinta privilegiada de estar conosco, nós nos sentimos honradas com a sua presença. De Chapecó, Santa Catarina, recebo a professora e escritora Glenda Brum de Oliveira. Glenda recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais pela sua literatura. Seja muito bem-vinda, Glenda, à 9ª edição do Festival Cultural do Brasil, em Viena. Tem que abrir o microfone, Glenda. Desculpa. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês, ter sido convidada a participar do Festival do Brasil na Áustria. Foi assim, uma surpresa, porque eu havia recebido já um prêmio aí da Áustria no ano passado, né? Um prêmio na área de educação, já pela minha produção poética. E eu estou com 3 livros solos, né, publicados. Eu estou indo agora, eu tenho esses 3, né, que já são publicados. Eu sou digamos assim, uma autora multifacetada, plural. Eu produzo poemas, produzo literatura infanto-juvenil, literatura infantil e crônicas, né? Então, nessas áreas de trabalho literário, eu tenho participação em mais de 60 publicações, antologias, coletâneas, e agora, dia 1º, estarei lançando meu 4º livro. Então, para mim tem sido um prazer, agora já nesse ano de 2021, estar inteiramente dedicada à área literária apenas. Não estou mais em sala de aula, né? Sinto, porque é uma coisa que eu amo, mas estou totalmente dedicada à literatura nesse ano de 2021. Muito obrigada, Glenda, por ter aceitado o convite, estar aqui conosco e partilhando da sua capacidade intelectual conosco. Muito obrigada. De Passo Fundo, Rio Grande do Sul, recebo a professora e poeta Luciana Marinho Albrecht.
Luciana é curadora também da Mostra de Literatura Infanto-Juvenil deste festival. Seja muito bem-vinda, Luciana, à 9ª edição do Festival Cultural do Brasil em Viena. A todos, a todas, a quem participa dessa mesa tão bela, tão rica. Herô, muito obrigada, a honra é minha. Vanessa também, né, por essa porta aberta. Ainda não me vejo como uma professora, né? Essa caminhada é bastante recente, apesar de eu amar estar com jovens, estar com as crianças. Me reconheço mais como uma autora apaixonada pela literatura, como contadora de histórias também, né? O mundo das histórias me fascina. E pela produção cultural toda, né? Essa agitação da cultura. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, Luciana, por aceitar o convite e partilhar conosco da mesa de adultos. Se sinta acolhida aqui. De Porto Alegre, Rio Grande do Sul, recebo a atriz, cronista e poeta Eleonora Prado, ou Nora Prado. Seja muito bem-vinda à 9ª edição do Festival Cultural do Brasil em Viena. Herô, querida, colegas, escritoras, poetas, romancistas, cronistas, muito obrigada, Vanessa Noronha, iniciativa maravilhosa desse Festival Brasil-Áustria, com uma paleta, né, bem representativa, além da literatura, música, gastronomia, artes plásticas. Fico muito honrada. Esse ano eu completo 10 anos, desde que eu iniciei a escrever poesia, e esse ano lancei o meu 2º livro. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre tudo isso. Muito obrigada, meninas. É uma honra. A honra é nossa tê-la aqui conosco, Eleonora, com a tua bagagem literária e tudo mais. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Dando andamento à 2ª mesa de literatura feminística, vou tomar a liberdade de surpreender uma escritora aqui presente. Para surpreender todo mundo seria difícil. Então, de tudo, peguei um texto de vocês no Facebook e transformei isso, a partir de um post de vocês no Facebook, eu transformei isso numa poesia. E aquela que se identificar, por favor, se manifeste, porque ficou um texto até muito interessante do ponto de vista do tema que nós estamos abordando aqui hoje. Chama-se A Arte. A arte. Se você nasceu para a arte, sua alma pertence a ela. Não adianta negar, fugir, se esconder. Ela te acha, ela te chama, ela te busca. Às vezes, ela te arrasta pelos cabelos. Muitas vezes, ou noutras vezes, alguns de nós se sentem convocados a escrever desde a infância. Para outros de nós, a arte nos polida durante anos, para que tardiamente produza uma escrita refinada. Não importa no que você trabalhe, a arte te encontra. A arte é a alma em ação. Alguns dos autores se identificam com essa conversa. Alguma de vocês se identifica com essa conversa do Face? Por gentileza. Eu me identifico. Também. Eu me identifico Com certeza. demais. Acho que todas nós, né? Afinal, todas nós Sim. estamos com esse chamado pela arte, né? Todas estamos aqui porque fomos chamadas pela arte. Eu me identifico porque, assim, às vezes, quando fala ali, né, a gente pode correr, pode coisa, mas ela nos alcança. Eu comecei a produzir poesia aos 13 anos, parei ali pelos 24 e voltei a produzir aos 40. Então, tenho produzido a partir aí dos 40, os últimos 11 anos, e na realidade levando a sério de publicar, de divulgar isso a partir de 2016. Então,
Não adianta, você corre, você foge, mas ela te alcança de alguma forma, ela vai ao teu encontro. Glenda, inclusive eu estava até conversando isso com duas amigas minhas. Eu acho que o ano de 2016 é um ano muito especial, porque eu também comecei a escrever, eu comecei a ter sonhos, inclusive esse livro mesmo, eu comecei a sonhar com esse livro, comecei a escrever, já escrevia poesia antes. E, assim, no dia a dia, né, ainda mais a gente que precisa trabalhar para ganhar o ganha-pão, então a gente termina se afastando um pouco, mas sempre está escrevendo e sempre guardando no armário. Quando chegou 2016 também, foi quando eu peguei e falei, não, agora eu vou viver a minha essência de artista da escrita. Gente, Caramba. que coincidência! Que energia que aconteceu nesse planeta, porque foi em 2016 que eu deslanchei a escrever. Gente, é isso que eu estou falando. Eu já conversei com vários escritores. O ano de 2016 foi realmente um ano de virada. Eu acho que se abriu um portal nesse ano, porque assim, se eu puder contar rapidamente duas histórias aqui interessantes para você. Primeiro, com essa questão da arte te arrasta pelos cabelos, né? Uhum. Eu sempre escrevi, desde os 10 anos de idade, sempre escrevi, guardei. E eu não via isso como algo arte, porque eu sou muito desajeitada para trabalhos manuais, então eu não sei costurar, eu não sei tricotar, eu não sou boa em artesanato, e para mim, pintar, para mim isso era arte. Escrever era uma coisa que eu fazia de forma quase que orgânica, para transbordar, sim, né? Então eu não via isso assim, dessa forma, que eu era uma artista. E um dia, conversando num treinamento sobre enneagrama, a professora olhou para mim assim, e nós temos aqui na turma a Luciana, que é artista. E eu disse, não, professora, eu só sou escritora. Eu disse, não, artista da escrita, linda. Mas a literatura é uma arte, é uma expressão da arte. E eu disse, não, mas eu sou desajeitada, não sei ilustrar, eu só sei escrever. Então, assim, de repente eu me vi artista, né? Eu não conseguia... essas outras nuances eram uma arte para mim, a pintura, a escultura, né? E o que eu fazia, não. Então, assim, tipo, a gente tá com medo, né, de se identificar com a arte, porque é um compromisso também, né? É a primeira narrativa. E a segunda, sobre o ano de 2016, eu escrevi o meu primeiro livro, A Estrela Pequenina, que está aqui atrás de mim, em 2001. Mas foi em 2016 que ele foi lançado. Olha como só. tudo se interliga. 2016, gente. Abriu-se um portal. Eu sempre escrevi, por isso que eu falo que são os meus rabiscos, desde sempre, desde a adolescência, e para mim era algo tão natural, né, que é exatamente essa questão orgânica, e eu escrevo literalmente todos os dias. Então, todos os dias, quando eu sento para tomar café, pego a caneca de café, sai um texto. E muitas vezes ele acaba tomando uma outra proporção e vira arte. Uhum. Só que eu nunca também enxerguei como arte, e era só os meus rabiscos, como eu sempre intitulei, e acabou, né, tomando uma outra proporção, e também alguém teve que ter um olhar e dizer, mas isso é arte. E olha que eu sou professora, sempre trabalhei com literatura, mas sempre vi simplesmente como uma necessidade de escrever. Então, o que eu penso é que muitas vezes a gente não dá o devido valor, ou não dava, né? Agora todas nós já entendemos qual é o nosso papel, exato, qual é o nosso trabalho, mas antes eu penso que nós não dávamos o devido valor ou respeito para aquilo que é a nossa essência. E eu acho que aqui, pelo menos, todas nós entendemos agora, né? Claro, exatamente. Verdade. Eu construí... Desculpa, é muito interessante ouvir todo mundo falando, porque essa questão da arte, a vida, né, gente, já é uma arte. Então, viver é verdadeiramente saber viver, principalmente, é uma verdadeira arte. Então, todos nós, seres humanos, somos artistas e o palco é a vida. Então, exatamente. É isso. Interessante que eu acompanho as mídias sociais de todas aqui, e na semana que eu estava fazendo a pauta, eu abri o Face e estava a Divanise Carbonieri com posts falando sobre a arte. E aí
tinha os comentários das pessoas sobre o post dela. Aí eu pensei, caramba, eu fazendo uma pauta para escrita feminística, tá? E aqui eu tenho no post e na fala todos os ingredientes que eu precisava para construir uma poesia de aceitação de que nós somos artistas. E ficou perfeito. Parece que foi escrito. Eu tenho uma poesia que fala sobre a palavra, que é exatamente isso, né? Ela é argamassa, ela é arquiteta, ela é construtora. Então, assim, as multiplicidades do que a palavra é capaz de fazer. E, inclusive, acho que está no livro Provocações em Verso, tem ela mais reduzida. Depois eu aumentei ela, está numa das coletâneas que saiu esse ano, eu acho que de Camões, que eu usei exatamente essa questão, o poder da palavra, né? Uhum. Que E interessante. só para complementar ali, né, a questão da descoberta da tua arte, né? Claro que, como a Nora, como vocês também falaram, né? A gente toma consciência porque na hora que a gente põe para fora, que a gente transborda, é um desabafo, é um transbordar, mas depois quando tu se volta e se debruça em cima disso e torna aquilo para ser compartilhado de forma universal, que tu lapida, que tu vai colocar num livro para compartilhar com o mundo, né? Tem todo um trabalho em cima, né? Então, depois que tu descobre a tua arte, começa essa valorização, esse tornar universal, esse trabalho em cima do livro, que a gente sabe, né? Que não é fácil viver de arte no Brasil, e não é fácil lançar livros, né? E tornar o que a gente escreve público. Então, essa valorização, né, eu concordo com o que foi dito aqui, é muito, muito necessário, com que a Gislaine, né, falou. Então, com certeza, né, é o primeiro despertar, a primeira tomada de consciência, eu acho que é o que mais demora, depois flui, né? Uhum. Interessante isso. Mas, gente, vamos dar seguimento à nossa mesa de literatura feminista. Foi uma conversa muito interessante, mas a gente tem que voltar para a nossa pauta aqui. E esses comentários de vocês contribuíram muito com o entendimento do que é a arte, do nosso conceito de arte. Muito obrigada. Eu vou chamar agora para um bate-papo a nossa maravilhosa Gislaine Teixeira. Ela é autora de um livro bem interessante. Gislaine, em O Grande Livro do Amor e do Sexo, como bem sugere o próprio livro, trata de amor e do sexo, mas muito além do sexo, trata-se da sexualidade humana. Diante dessa abordagem, qual o impacto da sexualidade e da feminística nas relações afetivas, românticas e da conjugalidade? Bom, aqui está o livro, né? O Grande Livro do Amor e do Sexo. Quero, por sinal, agradecer muito. Ele é da coordenação editorial de Maurício Sita e é da Literary Books, que está no Brasil, Europa, Estados Unidos e Japão, e a relevância é muito grande, né? Quando a gente junta todos esses aspectos que você levantou, e falando da feminística, da sexualidade, do sexo, do prazer, das relações humanas, a relevância é total, porque, na verdade, a conjugalidade, as relações humanas, a conjugalidade, ela acaba fazendo ela junta tudo, né? Não dá para você falar de uma coisa sem falar da outra. Relações humanas agrega tudo. Essa é a palavra que estava fugindo, agregar. Agrega tudo. Então, quando a gente vai para a conjugalidade, é a conjugalidade dentro das relações humanas. A gente vai falar um pouquinho melhor, né? Eu vou falar agora na sequência das relações conjugais, afetivas, sexuais e da sexualidade. O que as pessoas confundem muito é sexo com sexualidade. E aí vira uma grande confusão, porque as pessoas associam sexo com muitas outras questões que geram mitos, tabus, preconceitos, porque vem das crenças, das religiões, das crenças sociais, das crenças familiares.
E quando a gente fala de conjugalidade, de relações humanas, nós falamos de seres humanos. E é isso que importa, né? É quando um ser humano junta com outro, tem lá 1000 afinidades e faz com que fique muito claro, muito nítido essa questão que você traz, né? Que é o mote aqui da nossa discussão, da nossa mesa, que é a feminística. Não é o que é do macho, do homem, o que é da fêmea, da mulher, mas a feminística que é do ser humano, né? do conjunto todo. Então, a relevância é total e é isso que importa de fato quando nós falamos do grande livro do amor e do sexo. A gente pode juntar sexualidade com sexo, amor com sexo, sexo com sexo, e, na verdade, o conjunto disso tudo é que faz com que possamos nos unir uns com os outros, até falando da conjugalidade ou das relações todas, né? Relações plurais, porque aí a gente poderia entrar também na questão de gênero. Então, não existe um único modelo, um único padrão, mas todas as pessoas são contempladas. Essa é a questão da feminística, da sexualidade, do sexo e do amor e do sexo, porque somos formados por amor e por sexo. Muito interessante esse ponto de vista seu dentro do seu livro. Você aborda e enfatiza também sobre a construção de relacionamentos. Como se dá essa dinâmica quando ainda vivemos em uma sociedade aos moldes machista e patriarcal, porém com a mulher buscando e conquistando seu espaço? Isso é bastante complexo. Então, eu lhe pergunto, ainda assim é possível? E como podemos construir relacionamentos saudáveis e longevos? Quais as bases para esses relacionamentos e por que os relacionamentos têm se desfeito com tanta facilidade? Bom, muita coisa aí nessa questão, né? Mas primeiro de tudo, eu penso, e eu tenho certeza disso, na verdade, por anos de estudo e por conta da minha própria área de atuação, né? Eu atuo como sexóloga, como especialista em relacionamentos e também relacionamento extrapar, além de mediação de conflitos, e uma coisa muito importante que faz ser o alicerce também para as relações. A gente escuta muito falar de oratória, mas eu trabalho muito com a escutatória. E quando a gente coloca a escutatória, a essência, dentro da questão dos relacionamentos, a gente entende que o que está falando do machismo, do feminismo, existe uma lacuna, né? Na verdade, polarizamos, são os polos, o machismo e o feminismo, e ficou um abismo, ficou uma lacuna no meio. E isso tem feito com que os relacionamentos eles tenham ficado mais frágeis, os vínculos mais frágeis, e eles têm sido dissolvidos com muito mais facilidade. A partir do momento que a mulher se empoderou e está se empoderando, e isso é ótimo, isso não é um ponto a ser menor, né? Olhado de maneira menor, mas isso é maravilhoso, com certeza. Só que tem um detalhe, não faz com que, apesar da mulher se empoderar, de termos evoluído tanto e ainda querermos evoluir muito mais, com certeza, separarmos. O que falta hoje é diálogo, né? Pelos meus estudos, falta diálogo, falta mostrar exatamente o que cada um quer nas suas relações. Eu vejo que dentro dos próprios relacionamentos afetivos e conjugais, também existe essa polarização, onde a gente escuta, por exemplo, falar, eu não preciso de fulano. Que não é verdade, porque todos nós precisamos uns dos outros para construir esse vínculo humano. Então, falta mostrarmos de fato o que cada um quer no relacionamento, e quando a gente expressar os sentimentos e as emoções. E quando a gente fala para o outro, olha, eu te amo, é prazeroso estar com você, compartilhar a vida com você, não faz de ninguém ser menor ou ser vulnerável ou frágil em algum momento. Então, o que faz os vínculos se tornarem mais fortes e mais duradouros, né? E, consequentemente, os relacionamentos, essa partilha é mostrar exatamente o que cada um quer, ter cumplicidade, respeito, admiração. E eu sempre falo que os relacionamentos são construídos, não começam pronto,
prontos, então é construído dia a dia com essa parceria, com essa formação de vínculo de fato. E para isso a gente precisa ter muito claro, né, tudo que nós buscamos, né, tudo que nós queremos, como essência, como pessoas, como homens, como mulheres, como pessoas que se entregam, é o dar e receber e compartilhar. Isso é o que faz, isso que são os pilares e é o que faz os relacionamentos serem mais saudáveis e mais longevos também. Só gostaria de dar ênfase ao seu livro, porque ele é tão diferente, tão necessário hoje em dia, e tão diferente da escrita de nossas outras companheiras aqui. Nós temos cronistas, romancistas, poetas, e você traz um livro, uma escrita totalmente voltada para relacionamentos. E é isso que é interessante e também muito importante nos dias atuais. Muito obrigada, Gislene, por aceitar o meu convite e estar aqui conosco nessa mesa tão importante. Muito obrigada. Eu que agradeço e estou à disposição, né? Independente do final do festival, independente de qualquer outra situação, que nós finalizamos o ciclo aqui, mas continuamos, né? Continuamos escrevendo e compartilhando, e Brasil, Áustria, agora estamos juntinhos aí. Muito obrigada. Gostaria de conversar agora com a escritora Iana Fletcher. Iana, nos fale em 4 minutos sobre sua obra Lindas Nuances. Falar nisso, eu acho lindo o seu nome, Iana Fletcher, tão diferente. Isso é um nome artístico ou é seu nome mesmo? Então, Iana Fletcher é um nome artístico. O meu nome é bem brasileiro. Adriana da Silva de Santana, né? Aí eu cortei, né, o Adriana, porque acontece. O meu livro, né, para mostrar aqui, o Lindas Nuances, ele pega, né, justamente a minha pesquisa falando a respeito que os movimentos abolicionistas vieram dar nos nossos direitos hoje e tornar o mundo melhor. Então, o direito ao voto feminino, os direitos trabalhistas, direitos civis e direitos humanos vieram justamente desses movimentos abolicionistas. E que a Revolução Industrial e a Guerra Civil Americana impulsionaram isso para o resto da América, por exemplo. Né? Então eu pensei, poxa, um nome que tem a ver com o meu, mas que seja aceitável para as pessoas em qualquer parte do mundo. Aí eu me lembrei de quem? Da Rihanna. Rihanna, meu nome é Adriana, Iana, então ficou Iana, né? E o Fletcher, no caso, é o sobrenome do meu personagem principal. E o nome da minha personagem principal é Iana. E eu vou pegar também um gancho da Gisele Teixeira, porque uma coisa que ela falou é uma das coisas que eu faço com o meu livro. Então, vamos lá. O Lindas Nuances é a história dos dois, né? Da Iana, uma pessoa escravizada, e do William. O William, ele é abolicionista, mas ele tem tendências e atitudes extremamente racistas, porque ele é fruto da sociedade supremacista, né? Durante a trajetória deles, o que acontece? Eles participam de eventos históricos e encontram com pessoas históricas que tornaram o nosso mundo hoje melhor. Só que tem 2 maiores diferenciais na minha obra. O primeiro é que, além de abordar o racismo, né, através das minhas pesquisas, eu compreendi como foi criada a estrutura social, a estrutura racista da sociedade americana e como ela se disseminou e influenciou todas as outras sociedades onde houve a escravidão, inclusive a nossa. Isso daí é um dos diferenciais. Mas o principal que eu compreendi, assim, e aí tem a ver um pouco com a Gisele Teixeira, que eu vou chegar lá, eu compreendi a força do amor. Através da percepção do amor fraternal e da empatia entre as várias nuances das cores da família humana, juntamente, olha, preste atenção, juntamente com a literatura, no caso nos Estados Unidos, a Cabana do Pai Tomás, aqui no Brasil, a Escravizaura, o que aconteceu? Teve um impulsionamento dos movimentos abolicionistas muito maior. Foi quando as pessoas começaram a olhar para o sofrimento do outro, né?
E assim, Interessante. eu fiquei assim abismada justamente com isso. E aí, o que eu vi? Que através dos movimentos abolicionistas, né, todas as pessoas que participaram desse movimento, as mulheres foram para os direitos a votos, muitos dos homens da Revolução Industrial foram para os direitos trabalhistas, lutar pelos direitos trabalhistas. Mais tarde, né, décadas mais à frente, os direitos civis, e hoje nós temos os direitos humanos. Então, eu vi que houve uma sequência. Evolução. Exatamente, uma evolução. Então, o que eu percebi? Que aí eu resolvi mesmo largar tudo que eu tinha para me dedicar mesmo à minha essência de artista da escrita. Foi justamente aquilo que a Gisele Teixeira estava falando. Eu compreendi, primeiro, que o amor fraternal e a empatia, unidos com a literatura, têm uma força de mudar a sociedade para melhor, como foi feito no passado. Então, nós hoje que escrevemos, nós temos a responsabilidade de como eles mudaram o passado, de nós mudarmos o presente para melhor e para as futuras gerações também. Eu consegui fazer esse download. E que uma ótimo. coisa, e aí uma coisa, que é aí que eu vou pegar a Gisele Teixeira. Ela pegou e falou da lacuna, né? Qual é a lacuna? Feministas e machistas. Então, tinha lacuna vazia. Nós somos seres humanos, nós somos uma família, nós temos que aprender a conviver em harmonia. E o meu livro ele veio justamente também preencher essa lacuna, né? Porque é supremacia branca, está tendo, infelizmente, né? Até o próprio Nelson Mandela tem uma frase falando que ele também nunca seria um supremacista negro, porque está tendo alguns movimentos desses. Só que, na realidade, gente, isso tudo separa. Assim como o machismo feminino separa, os dois também separam. Nós temos que lutar pelos direitos igualitários. Nós temos que lutar contra o racismo, mas principalmente as pessoas brancas têm que lutar contra o racismo. E nós, todos juntos, pretos, brancos, amarelos, vermelhos, e a mistura linda dessas nuances de cores, todos nós temos que lutar junto por uma harmonia, por um mundo melhor, uma sociedade melhor. E isso está dentro da feminística. Exatamente. A feministas traz essa versão de que temos que lutar por direitos iguais, somos iguais e buscar melhorias para os nossos iguais. E isso está bem nítido em todas as escritas de vocês. Muito interessante isso. Assim, casou. Exatamente. Quando você fala da nossa responsabilidade em escrever e falar sobre isso, eu chamo isso de responsabilidade social do escritor. Nós temos uma responsabilidade social gigantesca. Nós vimos o que aconteceu no passado e temos que reportar isso para não acontecer no futuro, para melhorarmos o futuro. Isso mesmo. E Ana, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui. Eu agradeço estou orgulhosa demais de você estar aqui conosco. Amei esse nome, Ana Fletcher. Só uma coisinha, eu agradeço muito também dessa oportunidade, porque somente através de vocês, né, você, Ero, e a Vanessa, do meu livro está perpetuado para a história num museu. Tá? Eu agradeço demais mesmo, porque vai acontecer justamente isso, as gerações futuras vão ter oportunidade de lê-lo. Muito obrigada. Obrigada por aceitar o convite. Bom, agora eu vou privilegiar vocês com a poeta mato-grossense Divanise Carbonieri. Divanise, para cada obra sua, eu elenquei aqui, se eu não me engano, 6 obras, tens 1 minuto para apresentá-la. Por favor, Divanise. Então, vamos lá, né? Eu tenho 4 livros de poesia. O primeiro é o Entraves. Ele tem na temática, justamente a temática dos entraves, das dificuldades na vida, mas também é uma questão da concepção poética. Os poemas são concebidos para causar um certo travamento na leitura.
O segundo, o Entraves, ele foi publicado em 2017, ganhou o Prêmio Mato Grosso de Literatura. Mas foi feito em 2000, só um minutinho, 2017, mas foi feito em 2016, quando abriu o portal da literatura? Na verdade, eu inscrevi, porque o Prêmio Mato Grosso de Literatura, ele abriu em 2016, daí eu o inscrevi. Porém, esse edital foi cancelado e foi aberto de novo só em 2017. Daí eu inscrevi o mesmo livro e daí foi selecionado. O segundo livro é O Grande Depósito de Bugigangas, publicado em 2018. O que é o Grande Depósito de Bugigangas? O mundo, cheio de coisas pequenas e grandes. Então, esse livrinho pequenininho, ele tenta fazer um inventário das coisas do mundo. O terceiro livro de poesia é A Ossatura do Rinoceronte, que tem vários temas, mas principalmente o tema do osso, porque o osso é aquilo que permanece depois que nós não estamos mais aqui, né? Então eu quis discutir isso, essa questão desse registro que fica no osso daquela vida, mas que não fica tudo registrado no osso, né? O que a pessoa sonhava, o que a pessoa pensava, para onde foi? Para onde foi tudo isso? E o quarto livro de poesia, que é o Furagem. Furagem é um sinônimo de perfuração. Por que então você não usou perfuração no título do livro, que é uma palavra mais comum? Justamente por isso, porque furagem, como é uma palavra menos usada cotidianamente, eu acredito que ela tem um impacto, um potencial poético maior. E esse livro, ele fala um pouco disso, de você perfurar as camadas subjetivas, ir lá no fundo e trazer para a superfície aquilo que você encontra lá, como se fosse um magma mesmo, né? Prestes a explodir. Além disso, além desses 4 livros de poesia, eu tenho os livros de contos, né? O Passagem Estreita, publicado em 2019, ele foi finalista do Prêmio Jabuti. Ele traz 19 contos, todos com protagonistas mulheres e sempre representando as mulheres em situações fora das relações domésticas, familiares e amorosas. Eu quis enfocar outros aspectos das mulheres. E a segunda coletânea é O Nojo, que fala um pouquinho da pressão estética sobre as mulheres. O Nojo foi publicado em 2020. É um livro de contos diferente, porque ele pode ser entendido como um único conto, porque ele é escrito num único fluxo, como se fosse um parágrafo só, mas ele é composto de vários mini-contos, né? Então, um mosaico de mini-contos. Sem ponto, sem vírgula. Sem ponto, sem vírgula, ele não tem ponto nem vírgula, porque eu queria dar essa ideia de avalanche, né? Jogar a pessoa no meio desses discursos todos sobre a pressão estética em cima das mulheres. Em 2021, eu já publiquei 2 livros também. O livro de haikais, Carga de Cavalaria, que é a minha homenagem aos cavalos. Todos os haikais aqui, são 100 haikais, são sobre cavalos nas mais diferentes manifestações. O cavalo em relação ao trabalho, o cavalo na cultura, os cavalos históricos e as pelagens dos cavalos. Só um minutinho, todas as conquistas antigas eram feitas com cavalos. Todas. Isso. A questão do cavalo na guerra, tem isso também. Exatamente. Na lida da roça. Sim. E o Insight dos Insetos, que é meu primeiro livro infanto-juvenil, que é uma loucura esse livro, eu acho, porque ele mistura a classificação dos insetos, então questões da biologia, né, o filo, as classes, as ordens dos insetos, com a língua portuguesa, porque eu exploro aqui várias proparoxítonas, né, e um pouquinho também com a filosofia, porque eu discuto o que é insight, né? Os insetos, cada um dos insetos tem um insight. E também poesia, porque é escrito em poemas, né? Redondilhas menores, e eles têm um ritmo bem marcado. Então é isso. Uma variedade de coisas. Maravilhoso. Você é uma biblioteca ambulante. Obrigada, viu, Ero? Queria agradecer muito, muito mesmo o convite. Nós é que agradecemos por ter aceitado e partilhar conosco e com o mundo toda essa bagagem sua. Muito obrigada, Divanise. Nós estamos orgulhosos de você.
Bom, direto das terras da Chapecoense, tá? Vamos conhecer um pouco das obras da Glenda Brum de Oliveira. Glenda, o que te levou a escrever Emoções em Versos? Bom, a história de Emoções em Versos, inclusive quinta-feira eu chorei muito porque recordei um pouco disso. Ele começou com uma aluna me incomodando para publicar na internet os meus trabalhos. No colégio onde eu trabalhava, então todo ano os alunos produziam contos. Esses contos, então, eram escolhidos aí os melhores de cada turma e era feito um livro. Mas todos os alunos, a partir do 6º ano até o 3º ano do ensino médio, produziam contos. E eu já havia auxiliado essa aluna nos 2 anos anteriores a fazer um trabalho interdisciplinar, que a gente chama, que é um trabalho, eles fazem trabalho de pesquisa científica e apresentam esses trabalhos em português, inglês e espanhol. E então eu já havia auxiliado ela nesses 2 trabalhos nos 2 anos anteriores, e nesse ano ela queria participar então do livro ali de contos. Uhum. E auxiliando ela, um dia ela chega na biblioteca, eu ficava na tarde na biblioteca da escola, e ela disse: prof, vem cá, eu vou te mostrar uma plataforma onde autores iniciantes, amadores, podem publicar seus trabalhos. Eu já fiz o meu cadastro, já publiquei a primeira parte do meu conto lá, e vem cá, vamos sentar junto e eu vou fazer para ti também, e você vai começar a publicar. Eu disse: menina, mas eu não escrevo isso, eu escrevo poesia, o que o povo vai querer ver? Porque era assim, era uma plataforma digital que para fanfics, né? E aconteceu o inverso, não é a professora que está incentivando a aluna, a poeta, é a poeta que está incentivando a professora. Porque assim, ela conhecia minhas poesias, ela já tinha visto. Por fim, para dar sossego e tranquilidade a ela, eu fiz a minha inscrição e eu comecei a publicar minhas poesias, e para minha surpresa, o pessoal começou a ler. E assim, em questão de poucos dias, cada poesia que eu postava, cada conjunto de poesias tinha assim uma visualização imensa. E daí eu comecei a procurar informações, segui aí canais no YouTube que falavam de literatura, produção literária e tudo mais. E aí uma editora que tinha esse canal pediu que quem tivesse originais e quisesse mandar, eles estariam selecionando para publicação. Resultado que a 8e-mail não escolheu o meu trabalho. Eu fiz uma compilação aí de poesias, desde lá das mais antigas até as mais recentes, ali em 2016, que falassem assim, qual foi meu foco. Que estivesse exposto ali as emoções, nossas emoções, a emoção do medo, da superação, do desespero, da alegria, da tragédia, do amor, da paixão. Então, todas as emoções humanas estivessem representadas através de poemas no livro. Certo. Eles não escolheram, mas a editora Autografia escolheu o meu livro e até me comparou aí com uma autora portuguesa, disse que os meus poemas pareciam muito com essa autora e tal. E eu lancei o livro. A princípio, digamos assim, o meu grupo mais próximo que gostou, que comprou, que foi, mas os poemas foram indo. E eu fui publicando, né, no Face, depois eu criei uma página dentro do Face, depois criei Instagram, e no Instagram é que a coisa começou a movimentar um pouco mais. Eu comecei a fazer cards com as poesias, as pessoas começaram a gostar bastante. E em 2020, 2019, eu acabei da feira aqui na cidade e eu queria trabalhos. Esse aqui nasceu em 2017, também motivado pelos alunos. Os alunos ficaram no meu pé: professora, a senhora é escritora, a gente quer uma história. A gente quer uma história de terror. Eu disse: agora, meu pai, como é que eu faço? Eu não escrevo terror. E eu disse: bom, eu lembrei de uma história que havia ocorrido com a minha avó, nos tempos aqui da colonização da cidade e tal.
e escrevi. Saiu o conto Caninos Brancos e Noite de Lua Cheia, resgatando a crendice no lobisomem. E depois, então, para 2019, eu já tinha esse texto do Caninos Brancos feito, eu só publiquei ele, eu acabei fazendo, então, montando os contos que estão nesse outro aqui, Medo Pouco Hábil Baixo, onde o foco é medo, mas trabalha aquelas coisas tolas do dia a dia que você tem medo porque desconhece, né? Então, você morre, que é a primeira história do livro, mostra o medo ao sapo, né? Eu ouvia o barulho do sapo-boi quando eu era pequena, morava no interior, e aquilo me deixava apavorada, aquele barulho horroroso, imenso. E aí, quando eu descobri que era um sapo, né? Se torna um medo até ridículo. O outro, o medo da aranha, a pegadinha que a gente faz uns com os outros. Então, a construção das estradas aqui no oeste de Santa Catarina, e o pessoal colocou ali não é jacaré, o parente do jacaré, nem o crocodilo. Não. Lagarto. Colocou um lagarto no colchão, aqueles colchões de palha, né? Então a pessoa vai dormir no escuro, o trabalhador lá da estrada, e tá duro o colchão, quando ele começa a arrumar o colchão, salta de dentro do colchão um lagarto. E na última, então, eu fiz uma homenagem à minha mãe, ao meu avô, porque a parceira de caçada do meu avô era um alemão que construía serrarias, e aí nos intervalos ele ia para o mato fazer caçadas, e a parceira de caçada não eram os meus tios, era a minha mãe. Então, de vezes inusitadas, como o dia que ele resolveu pegar um tatu, e o tatu foi cavando buraco, e a minha mãe segurando o rabo do tatu, e o tatu indo embora, e ela indo embora, buraco adentro, junto com o tatu. Então, essas coisas foram para esse livro, né? Esse outro de contos. Mas o Emoções em Verso foi isso, foi tentar colocar num livro só, né? Várias poesias que representassem as emoções humanas. E essas emoções contadas através de versos poéticos. Considerando o seu livro Provocações, existe uma linha imaginária, uma fina linha imaginária entre poesia e feminística? Existe. Provocações em Verso, ele não está publicado de forma física, ele está apenas numa plataforma digital. Eu espero poder publicá-lo até o final desse ano ou início do ano que vem. Mas quase metade dele já como o nome diz, né? São poesias aí de denúncia, que trabalha com preconceito, que trabalha o respeito ao ser humano, respeito à natureza, respeito à cultura. Então, a ideia principal desse livro é o respeito, né? Então, nele eu falo da questão da mulher. Então, o desrespeito à mulher dentro do transporte público através da poesia Respeito. Eu falo sobre os crimes de honra que ocorrem em culturas orientais, ou médio-orientais, né? E então, ali levando em consideração a história de Malala e de várias mulheres que foram mortas ou sofreram a tentativa de morte em nome da honra, né, desses países. Eu falo ali aquela figura que chocou todos nós, e todos nós lembramos daquela criança refugiada que foi parar numa praia da Europa. Então, eu escrevi uma poesia Refugiado, porque eu fui mexida, provocada por aquela imagem, e eu tinha que escrever alguma coisa. Então, a minha poesia Refugiado é em função daquela imagem. Eu tenho uma poesia chamada ali Síria, que fala, né, das bombas destruindo cidades, destruindo sonhos, destruindo o dia a dia das crianças que iam para a escola e tudo mais, tudo virou escombros. Eu tenho a poesia Fundão e tenho a poesia, deixa eu ver, fala de Brumadinho, né?
Uhum. Então, E tanto... a Fundão fala de Mariana, e eu tenho ali a outra que fala de Brumadinho. Essa de Brumadinho foi um tautograma, né? É uma poesia feita, todas as palavras começando com a mesma letra. Então, ali denuncia esse desrespeito, esse descuidado com a natureza. É da Né? barragem do A Fundão. ganância leva a não cuidar da natureza. Né? Exatamente. E trabalha ali outras questões todas, a figura humana que vira o lixo para poder se alimentar, a figura humana que eu até brinco, né, que veste as grifes de jornal iluminada pelo abajur dos faróis dos carros que passam, e tem como colchão os papelões nas calçadas das cidades, né? Então, cada vez mais comum aquele indigente que mora na calçada, que mora na rua. Então, assim, provocações em verso é um levantamento, né, social. Eu falo ali do país de faz de conta, resgatando aí... É uma provocação mesmo, né? Então, o País Faz de Conta trabalha exatamente com as muitas promessas e com aquilo que parece que vai auxiliar a população, mas na realidade não auxilia ninguém, né? E enquanto as muitas promessas ocorrem, nós temos aí crianças tendo aula debaixo da mangueira, tendo aula ali por exemplo, a Luciana, que é do Rio Grande do Sul, eu lembro muito bem de uma reportagem da escola, né, com buracos no chão e o rio correndo embaixo da sala de aula. Então, eu levantei isso na poesia Faz de Conta, e por aí vai. Então, são várias poesias, claro, fala também de outros temas do coração aí, tudo, mas o foco maior do Provocações em Versos é um cunho social, é um cunho humanístico, é um cunho de valorização do ser humano. A gente parar, pensar, analisar o que está se fazendo com o outro, com o ser humano. O peito que é necessário a gente resgatar ao ser humano. Está dentro daquilo que eu sempre falo, a nossa responsabilidade social como escritor, de gritar estas agressões ao ser humano, à natureza e a tudo mais, tá? Glenda, me sinto honrada de você estar conosco, com uma riqueza de detalhes, de denúncias, de protesto social na sua literatura. Muito obrigada por aceitar o convite e estar conosco nessa mesa literária. Muito obrigada. Esse aqui é o filho que sai dia 1º. Superação. A ideia são duas coisas conjugadas. O superar, e a né? ação. E para superar é necessário uma superação, ou seja, você agir superando os problemas, as dificuldades, aquilo que te limita, você indo além, você focando cada vez melhor, maior, para fora, para diante, para frente, você vencendo a você mesmo, que a superação é você vencer a você mesmo, né? A resiliência, mas mais do que resiliência, é superar os teus limites e ir em frente. Então, muito obrigada por poder participar, muito obrigada pelo convite e poder estar junto com esse grupo tão seleto e participar desse trabalho cultural, né? Representando o Brasil, para que outros nos conheçam. Muito obrigada pela sua presença e deixa a nossa mesa bastante rica. Muito obrigada. Obrigada. Do sul do Brasil, que hoje está bem representado, aliás, nós temos aqui várias escritoras do sul do Brasil. De Passo Fundo, recebo a professora, poeta, empresária das artes, Luciana Marinho Albrecht. Luciana, a obra Confidências da Noite, poemas, sonhos e delírios, traz à luz sua poesia intimista, voltada a um público mais maduro, e marca um momento especial na sua carreira, na sua vida como autora. Como é essa experiência de transitar
a escrita entre esses dois mundos, infantil e adulto? Olá, Ero. Oi. É realmente transitar, é realmente dialogar, né? Porque eu comecei na literatura através da literatura infantil. Como eu conversei aqui no início, né? O meu primeiro livro lançado foi A Estrela Pequenina, que é um conto poético sobre o poder da alegria, da amizade, que foi escrita inicialmente para o meu filho mais velho e depois se tornou algo mais amplo, universal. Depois, eu lancei o Procura Encrenca. Então, na verdade, eu fiquei alguns anos na literatura infantil, né? Conversando e dialogando com a infância e com a minha própria criança interior. O Procura Encrenca é um livro que fala sobre o respeito ao outro, né? O que é brincadeira, o que não é brincadeira, aborda de forma sutil, os dois livros abordam de forma sutil a questão do bullying, né? Que o bullying está muito pautado também no estranhamento ao diferente, aquilo que é engraçado para mim e não me importando se magoa o outro, né? Então, eu me demorei nesse diálogo. Mas a poesia de forma adulta, né? Voltada assim, para o jovem, para o adulto, sempre me acompanhou, desde a adolescência até a fase adulta. Então, só que eu fui guardando na gaveta, como alguém falou aqui no início, né? Fui guardando essas poesias que tinham muito do meu transbordar, até que viraram o livro Confidências da Noite. Então, eu venho com poemas de várias fases, de várias facetas da Luciana. E também traz essa questão do feminino, Ero. Eu agora, assim, né, a professora gritando dentro de mim, eu preciso colocar aqui uma questão, assim, a feminística, né? Eu conhecia teu convite, Ero, né? Tu abriu essa porta para que a gente pudesse conhecer, como a Vanessa falou no início, é um termo, de repente, desconhecido, novo para muitas de nós, e para mim era. Me identifiquei muito na questão, assim, da mística, né? Do feminino, da mística dessa junção do feminino e do masculino. Porém, como eu disse, né, a professora dentro de mim grita, e eu preciso só esclarecer algo que talvez seja uma confusão semântica, né? O que é o machismo, o que é o feminismo. Como a gente vai estar também transitando aí entre os jovens e os adultos, é legal que a gente fale sobre isso. Apesar de ter esse movimento feminístico, né, para essa junção, para essa harmonização, é necessário também que a gente fale que o machismo ele não está ao lado do feminismo, eles não são sinônimos, né? Eles não são a mesma coisa. Eles são opostos. Por quê? Porque a gente pode confundir a palavra fêmea, né, de feminista, né? Pode ser interpretada assim, essa confusão entre as palavras, e o macho, machista. Não, não é isso, né? Se a gente for procurar lá no dicionário, o termo machismo, o que é o machismo? É a atitude preconceituosa e opressora em cima do gênero oposto. É isso que o dicionário nos diz. É um comportamento, é uma atitude de opressão e preconceito, desvalorização do feminino, de tudo aquilo que compreende como feminino, na mulher, da mulher, né? Isso inclui, inclusive, as nossas escritas. Já o feminismo, se nós formos procurar no dicionário, o que é? É uma militância pela igualdade entre os gêneros. Ele não oprime, ele não diminui, ele não coloca o homem de lado, ele não oprime, ele não tem essa questão preconceituosa em cima do gênero oposto, como é o machismo. Então, às vezes, a gente pode se confundir nesses conceitos, né? Só uma parte. Já a feminística trabalha o conceito de que ambos lutem por direitos iguais. Isso, né? Essa parte, exatamente isso que eu queria chegar, né? Então, essa parte da feminística acho muito, muito bacana, porque, como a Iana falou, né? Para a gente batalhar contra o preconceito, contra o racismo, é necessário que o outro lado dialogue, né?
comigo que Sim. fui oprimido até agora. Então, o feminismo também, né, a feministíca e o feminismo se encontram aí, né, porque eles querem a igualdade, eles querem a harmonia, né? Porque a gente tem, assim, inclusive na hora que a gente fala, né, a gente não dialoga mais, eu penso, né, como seria o diálogo na época da minha bisavó, da minha avó, onde não era possível nem o divórcio, nem o voto, qual era a voz dentro desse diálogo, né? Como que é as nossas vozes agora no diálogo atual? Então, só para, assim, eu não teria como não fazer essa pequena colocação. E o livro Conferências da Noite, ele vai trazer essa questão que combina com a feminística, né? Esse convite ao diálogo, para que a mulher se encontre no livro, porque ele vai colocar ali diversas, através da poesia, da linguagem poética, diversas situações do universo feminino, as ansiedades, os sentimentos, as dificuldades, né? As agressões, muitas vezes, sofridas especificamente por nós, mulheres, mas também vai trazer as nossas sensações também de alegria e de diálogo, né? Entenda, me leia, me absorva, para o público masculino também, fazendo esse encontro, né? Porque, no final de contas, nós somos movidos por sentimentos, a ansiedade, o medo, o amor, a paixão, são sentimentos que estão tanto em nós, mulheres, quanto nos homens. Então, o livro é esse convite. Sai um pouquinho desse universo infantil, né, Ero? Esse lúdico, para convidar esse diálogo. Exatamente. Até porque a feminista, ela trabalha de que o homem evolui muito quando ele luta junto com a mulher pelos mesmos direitos. Essa é a temática da feministíca. Luciana, ainda em Confidências da Noite, ele oferece em seus versos as angústias, os sonhos, os anseios, a pluralidade das realidades femininas como protagonistas de uma história social, dando voz e vez aos dilemas do universo feminino, a sua força, a fragilidade no mundo moderno. É difícil escrever sobre isso? Eu acredito assim que flui, né, Ero? Porque eu, no meu lugar de mulher na sociedade, eu vivo toda essa pluralidade. Então, difícil não, mas é difícil colocar isso de um jeito que a leitora ou o leitor se aproprie dessa poesia, né? O trabalho em cima desse sentimento. Sim. Isso é bem interessante, porque às vezes esse sentimento nosso, além do ato de escrever, você ainda tem que pensar como o leitor vai absorver isso. Como é para uma escritora recorrer da poesia para gritar por direito à vida em pleno século XXI? É bastante visceral, né, Ero? Porque num poema aqui, por exemplo, Machezas, né? Eu denuncio a questão do quanto é desrespeitoso o tratamento em cima da mulher, mesmo após a morte, mesmo após um feminicídio, quando nós ainda somos julgadas, né? Então, isso é muito destroem visceral. a imagem da mulher. A imagem, exato. Além de nos matar, após a nossa morte, ainda há essa questão do mas o que será que ela fez? Será que ela não provocou? Será que ela não aprontou? Será que ela não traiu? Né? Esses levantamentos que são feitos sobre a imagem, o nome daquela mulher que já não está mais entre nós. Então, é uma coisa assim, muito visceral e aí sim difícil, né, Ero? Porque, como você falou, em pleno século XXI, a gente ainda está falando sobre isso, né? Será que não feriu a honra de alguém e mereceu? Mereceu, né? Olha só. Na verdade, nós devíamos estar escrevendo para 2050, estamos escrevendo 50 anos atrás, comportamentos de 50 anos atrás. Exato. Luciana, muito obrigada por aceitar o convite, estar aqui, dividir essas coisas tão difíceis de escrever, que é o seu livro, né? E é conosco e com todos os que estão nos ouvindo. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu agradeço a você pelo convite a essa mesa e
pela Vanessa, pelo festival, né? Muito obrigada e uma alegria estar aqui com todas, né, que vem contribuindo com a mesa. Muito obrigada. Imagina, a honra é nossa. Bem, para não deixar de ter sobremesas, doces, licores, né, após uma mesa farta, como nós tivemos hoje, vamos conversar um pouco com a poeta, cronista e premiadíssima Nora Prato. Nora, como é transitar pelas artes da dramaturgia, cronicar, poetar e ainda estar aqui conosco para dividir a sua arte? É um prazer, acho que elas estão muito próximas, e inclusive a poesia, juntamente com a crônica, elas estão muito próximas dessa confissão, desse desnudamento, né? Embora não seja uma terapia, né? Sempre é bastante terapêutico. Eu nunca tive nenhuma intenção de escrever, inclusive meu primeiro texto foi um texto dramático, né? Para um solo meu, eu fui modelo vivo muitos anos para artes plásticas, eu sou filha de artistas plásticos, e eu queria falar sobre a profissão, eu estava me despedindo, imaginei então fazer um solo, assim como fiz, homenageando as artes plásticas, essa profissão invisível praticamente, que dá sustentação a toda a história da arte, né? Que a gente conhece, né? Mesmo na abstração da figura humana, né? Um dia um modelo esteve lá, toda a questão do desenho, enfim. Então se chamava A Modelo. E quando eu estava me recuperando de todo um tratamento muito agressivo, de um câncer, em 2009, em 2010 eu comecei com as crônicas, que era uma maneira de reorganizar essas porções mais vitais de infância, de reconhecimento pessoal, de essência. E eu comecei a escrever. E eu, morando em São Paulo, passei 25 anos em São Paulo, hoje eu moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas na época eu tinha saudades de mato, de cavalo, de uma vida mais selvagem, que eu pudesse olhar a natureza e saber, vai chover. Não, hoje não vai chover, né? Essa ligação com o céu, com estrelas, vendo vagalumes, ouvindo o canto dos pássaros, né? Eu sempre fui criada em casa, embora em São Paulo depois até morava no centro, na aclimação de uma casa, ia no parque, mas não era a mesma coisa. E daí nós fomos para Cotia, enfim. E eu lembro que eu comprei compulsoriamente, eu sempre gostei de ler, sempre fui uma leitora voraz e sempre gostei muito de poesia e comecei num surto assim de ler muito, Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, enfim, Fernando Pessoa. Comecei a comprar autores mais desconhecidos e autoras, enfim, e comecei a escrever, né, e elaborar, né, aquele período turvo e cinzento da doença, né? Sim. E então a poesia começou a restabelecer esse diálogo com a própria subjetividade e com a possibilidade de cura real, né? Das feridas, enfim, esse entendimento. Eu tô para estrear bom, eu tenho um espetáculo com a Débora Finocchiaro, que é em termos de recital, que se chama A Espessura da Vida, que, deixa eu ver se aparece aqui, não tem que ser aqui junto comigo, que é o meu primeiro livro de 2017, né? Que é dividido em Gênese, Descobertas e Pandorgas, e a gente vai para um segundo, agora, espetáculo, dirigido pelo Luiz André, em cima do Alma das Flores, que é o meu segundo livro, que eu lancei em junho pela editora Bestiário, né? O primeiro é pela editora Farol 3. Então, é uma maneira de me colocar em cena. Eu ponho muito no Facebook também, coisas que eu escrevo, além das crônicas. A poesia é uma maneira de estar no mundo. A poesia salva, né? Totalmente. Aliás, a literatura salva, mas a poesia em si, ela tem é como se fosse um remédio, sabe, diferente.
Ela realmente Porque tem salva uma vidas. capacidade de síntese. E o que aconteceu é que a doença é como se ela tivesse miserado. Aquele processo de aceleração. O que é o câncer? O câncer é uma aceleração no processo das células, que elas vão crescendo num ritmo Vão se absurdo. multiplicando. O que aconteceu? O meu ritmo fisiológico, pessoal, era um ritmo alucinado, como de milhões de pessoas no mundo hoje que sofrem com essa doença num processo de aceleração. O que aconteceu? É como se o olhar tivesse zerado também por uma renovação, né? Uma infantilização no melhor sentido, da surpresa, da capacidade de encantamento, da capacidade de vislumbramento, um olhar renovado. Então, a poesia tem essa capacidade para mim. Que interessante. Qual o segredo de em Alma das Flores? Alma das Flores, ele também traz momentos da pandemia, ele trata dessa natureza humana, né? Então, e da natureza, né? Então, diferentemente do primeiro livro, que tinha muito das reminiscências da infância, períodos de maturidade, né? O Alma das Flores, eu revisito alguns temas, obviamente, brevidade da vida, né? O tempo, função da arte, função da poesia, as questões sociais também, todo esse movimento tenebroso do bolsonarismo, esse horror, né, que a gente vive neste governo que detesta arte, artistas, educação, ciência, né, que nos colocou nesse buraco, né, e nos deixou passando vergonha mundial. Por isso estamos divulgando a nossa arte em Viena. Então, é muito variado, né? Mas, novamente, né, preza pela essa essência de irmandade, de sensibilidade, de bondade, né? Eu sou uma eterna Anne Frank, né? Apesar de tudo, de tantos Hitlers, né? De tantos fascínoras, eu acredito na bondade humana. Nora, e a poesia é uma forma de resgate desse humano, a literatura em geral. Exato. Nora, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui e partilhar conosco essa experiência de vida e provar para o mundo que a poesia salva. Muito obrigada. Muito obrigada, Herô, colegas, queridas, talentosíssimas, Vanessa, vida longa ao festival e à literatura mundial e brasileira. Obrigada. Bem, chegamos ao final da última apresentação das mesas literárias da Mostra de Literatura para Adulto, da 9ª edição do Festival Cultural do Brasil em Viena, Áustria. Gostaria de agradecer aos escritores aqui, às escritoras aqui presentes pela disponibilização do seu tempo e aos escritores que participaram das outras mesas, né, dos vídeos enviados e disponibilizados nas páginas sociais deste festival. Também agradeço ao envio de seus livros para o acervo do Festival Cultural do Brasil em Viena, Áustria. Certamente esses 21 escritores brasileiros, poetas, cientistas, cronistas e escritores fazem a diferença na vida de muita gente. Como dissemos no poema lido anteriormente, às vezes a arte nos arrasta pelos cabelos. A arte é a alma em ação. Nesse momento, eu convido as nossas amigas poetas e escritoras para nos despedirmos. Gislene Teixeira, tens 1 minuto para passar aí a sua mensagem e nos despedirmos desta mesa. Eu agradeço imensamente, né? Como eu falei no começo, agora é um agradecimento maior do que quando começamos essa mesa. E até me emociono, porque é muito bom ouvir toda a poesia, tudo isso que as colegas escrevem, e principalmente eu fiquei muito tocada pela Nora,
né, que salva vidas, e cada uma conta uma história. Eu fiquei aqui empolgadíssima ouvindo as histórias sobre os livros de cada uma de vocês, e eu só posso agradecer pelo convite. Ó, e vou chorar, borrar toda a maquiagem. Choramos contigo, choramos contigo. Agradeço muito por participar, como eu já disse no começo, e por cada uma escrever e contribuir para um mundo melhor, para uma sociedade melhor. Então, aprendi muito nessa mesa e muito obrigada. Se sinta abraçada. Tá? Muito obrigada, e é um encanto ter você aqui. Muito obrigada, Gislene. Eu que agradeço. E Ana Fletcher, tens 1 minuto para passar a sua mensagem maravilhosa. E Ana? Abre o teu microfone, querida. Tá dando para ouvir? Sim. Ai, gente, ó, eu só tenho que agradecer muito, muito mesmo. O meu processo para eu poder ser escritora foi muito difícil, né? Vivendo no Rio de Janeiro, no subúrbio, né? Eu cheguei até a fazer uma postagem há pouco tempo atrás sobre uma tragédia que estava acontecendo aqui perto de casa, onde que aquelas coisas que acontecem perto de comunidades, né? Então, realmente é muito difícil para a gente, né? Conseguir realmente exercer a nossa essência artística no Brasil, ainda mais nos dias de hoje, como a colega mesmo falou. Então, eu agradeço muito mesmo pela oportunidade, Herô, que você me deu, a Vanessa. Vocês são pessoas maravilhosas, foi uma surpresa enorme. O meu livro, né, ele é um fruto de um amor, de um carinho, sabe? Todas nós somos isso, né? Nossa literatura é isso, né? Fruto de amor e carinho. E eu tenho uma coisa para revelar para vocês. Por favor. Eu tenho uma coletânea enorme de poesias. Como eu falei, eu escrevia muito poesias desde pequena, desde criança, falando a respeito de nuvem. E, assim, eu nunca tive coragem, porque é aquilo que ela falou, é a nossa intimidade. Semana passada eu tive, né, vendo a sua poesia, você lembra da live que a gente fez? Aí eu tenho que pelo menos registrar as minhas poesias para um dia ter coragem de publicá-las, mas eu também vou chorar. Vendo, entendeu? Essas pessoas maravilhosas, com essas poesias maravilhosas que falam de tantas coisas íntimas, de dores, né? De recuperação, né? de doenças. Eu sei que é passar um câncer, não eu, mas a minha mãe, entendeu? E eu ali lutando junto com ela. Então, vocês me deram coragem de publicar as minhas poesias. Eu vou fazer isso. Vai em frente, eu sou sua fã. Tá? Muito obrigada por participar conosco. Eu que agradeço vocês. E dividir essas emoções tão intensas conosco. Sinta-se abraçada. Muito obrigada. Divanise Carbonieri. 1 minuto. Olha, eu só tenho a agradecer. Foi um prazer para mim, uma tarde super agradável, ouvir todas essas mulheres maravilhosas, estar aqui na companhia de vocês. Algumas eu já conhecia, outras eu estou conhecendo hoje. E você vê, né? A mulher é incrível, né? Nós, mulheres, somos incríveis porque a gente é multifacetada, a gente é forte, a gente passa por um monte de coisa. E tem muito a contar, né? Então a gente também tem que narrar, tem que fazer poesia, porque a gente tem muito a contar. Obrigada mesmo, tá? Muito obrigada mesmo por estar aqui conosco e dividir a sua obra conosco. Muito obrigada. Luciana, Glenda Brum de Oliveira. Gostaria de deixar com vocês, já que o assunto foi poesia, né? Eu gostaria de deixar com vocês
versos da minha penúltima poesia no novo livro. Diz assim: Vencendo a desculpa. Não tenho tempo. Tempo há, preciso organizar. É muito tarde. Sempre é hora, basta acreditar. Não posso. Pode sim, é necessário experimentar. Não consigo. Consegue, tem que pelo menos tentar. Muito difícil. O aprender ajuda a facilitar. Os outros vão rir. No conhecer, não há humilhar. É muito caro. Tudo que é planejado haverá de alcançar. O outro é melhor. Querendo, você pode aperfeiçoar. É muito tarde. Na vida, sempre é tempo de sonhar. Tudo que eu quiser está na minha decisão o poder realizar. Então, fica aí o meu muito obrigado. E tudo aquilo que nós quisermos, nós podemos realizar. Basta trabalharmos para isso. Obrigada. Que luxo, muito obrigada em partilhar a sua poesia e realmente nós podemos. Muito obrigada por aceitar estar conosco e dividir o seu trabalho. Muito obrigada. Luciana Marinho Albrecht, conte pra gente os seus segredos. Emocionada aqui compartilhando essa emoção coletiva, curiosa para conhecer as obras de todas, fui anotando aqui para conseguir encontrar as obras também, né? Me sentindo honrada de estar aqui. E eu gostaria também de deixar um poema aqui, que seria um pedacinho de mim para compartilhar com vocês. Por favor. Mesmo exausta, sou toda cor. Dor, sim, às vezes, mas é o amor que me conduz. Se eu desisto hoje, amanhã já esqueci. Voltei a lutar e nem percebi. Muito obrigada por estar entre vocês. Mulheres tão fantásticas. Luciana, muito obrigada. Obrigada por partilhar conosco tanta emoção e estar aqui com a gente. Muito obrigada. Nora Prado, minha amiga Nora Prado, eu aprendi a gostar da sua literatura de muito tempo, por gentileza. Eu vou deixar também do último livro, Alma das Flores, Para-raios. O poeta é um para-raio que capta as descargas emocionais da sociedade e as transforma em matéria poética, produz poesia e devolve numa troca vital, cheia de significado e sentido, promovendo a catarse. Esse ciclo simbólico é fundamental para a saúde do tecido social que se regenera e fortalece culturalmente. Uma sociedade sem poesia e sem arte reflete estagnação, aprisionamento, está morta e fadada a desaparecer. Por isso é fundamental cultivar os artistas, promover o estado criativo e divulgar a arte que unifica e dá identidade a um país. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada, colegas, artistas, Herô e Vanessa, vida longa mais uma vez a esse grande festival, que as culturas se intercambiem e que a gente possa crescer com isso. Obrigada. Eu que agradeço, Nora, pela disponibilidade de estar aqui e partilhar conosco toda a sua experiência artística e pessoal. Muito obrigada. Eu sou imensamente grata a Vanessa Noronha, idealizadora do Festival Cultural do Brasil em Viena, Áustria, pela confiança, né, em mim depositado como curadora dessa mostra literária adulta desta edição ou da 9ª edição. Eu fiz um trabalho minucioso de garimpamento, de buscar, sabe, e encontrar vocês nesse mundo todo de Brasil, né, nesse território todo de Brasil. Então, eu me sinto até privilegiada de ter chegado a vocês, pessoas tão maravilhosas e todos os outros escritores da Mostra Literária Adulta. Vanessa, gratidão, Ubuntu, Away, graças, danke.
eu devolvo a palavra à Vanessa novamente para as considerações finais. Respondendo ao seu Duncan Gerner. Então, meninas, mulheres, grandes artistas da palavra e da escrita, hoje a gente encerra toda a programação do Festival Cultural, da 9ª edição do Festival Cultural do Brasil em Viena, virtualmente. E foi um momento muito feliz. Se choramos, se sorrimos, se sofremos, mas estamos aqui, né? Isso é a feminística. A gente está aqui para, através das lágrimas, que muitos pensam que é fragilidade, muitas vezes não é a fragilidade. Isso é força, isso é energia que vem da alma e que transborda. Então, vocês que estão nos assistindo, depois de todo esse tempo pandêmico, depois de assistir todos esses artistas dentro do Festival Cultural do Brasil, que foram mais que 200 artistas esse ano participando, né, entre dançarinos, poetas, chefes de cozinha, enfim, tantos outros artistas que estiveram conosco, artistas plásticos. Eu só quero dizer a vocês, poetizem-se, porque o amor existe e só o amor cura e transforma. Gente, muito obrigada, e eu quero convidar todas vocês agora a fazermos o nosso último brinde virtual né, dessa edição, e espero que a gente possa estar fazendo futuramente esse brinde presencialmente, ou no Brasil ou aqui na Áustria, não é? Com certeza. Saúde a todas. Saúde. Saúde. Muita poesia, muita arte da palavra e da escrita. Saúde. Brasil, meu festival nas estradas do mundo, cultura, arte e fé nas estradas do mundo. Vou fazer